Abram vossas Bíblias, por favor. Na primeira carta a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2. A igreja de pé, vamos fazer essa leitura responsiva? Acho que vai ser melhor, né? A leitura responsiva, nós vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7, pode ser. Isso. Vamos todos ler? Está ali na tela, mas esse é o texto introdutório. Então nos fala bem assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, todos, para que, digo a verdade, em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Vamos só repetir, por favor, o versículo 4, por favor, todos juntos. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Podeis assentar, queridos? Obrigado. Deus quer que todos os homens sejam alcançados pela graça. Deus quer que todos os homens se salvem e eles cheguem e venham ao pleno conhecimento da verdade, pois isso causa na pessoa a graça de Jesus. Quando a pessoa se entrega a Jesus, Jesus a recebe, os olhos se abrem, os ouvidos se abrem, os sentidos despertam, pois essa pessoa estava morta, mas agora ela veio à vida. Então ela começa a enxergar o que ela não enxergava. Ela visualiza a situação miserável que ela se encontrava. E ela começa não só visualizar estas coisas, visualizar a glória de Deus na vida dela, mas começa a ouvir a voz do Senhor. Além de ouvir, a sentir o Espírito Santo de Deus. Além de sentir, a falar a palavra do Senhor. Então você vê que todos os sentidos na vida da pessoa afloram, são aguçados. Por quê? Porque antes estava morto, mas agora, recebendo Jesus em sua vida, há vida. Recebendo Jesus, há fôlego de vida. Veio à tona e ela assim recebe o Evangelho, chegando ao conhecimento da verdade. Queridos irmãos, sabemos muito bem que esta é a maior missão da igreja. Não existe outra missão mais importante, mais sublime, especial para toda a igreja do que evangelizar, do que realizar missão, do que proclamar o Evangelho de Jesus. Somos abençoados? Claro que somos. Recebemos tantas coisas de Deus, né? Recebemos tantos livramentos, tantas curas, milagres acontecendo. Isso tudo é maravilhoso. E se você reparar, hoje, como um todo, a maior parte do povo está focado nessas coisas.
e se esquecem ou deixam passar batido a sua principal missão. Afinal de contas, recebemos esse presente, recebemos esse dom de Deus, essa dádiva, a salvação. E se chegou até nós, habita em nós o amor de Deus. E se habita em nós o amor de Deus, nós também temos sede por outras pessoas. O crente não fica quieto. Há, na verdade, uma boa, se posso dizer assim, inquietude, porque ele não fica sossegado, enquanto ele não tem a oportunidade de presentear outra pessoa com o que ele recebeu. E em todo momento Deus proporciona isso para nós. Você pode reparar que você tem chance de falar de Jesus para as pessoas? Tem. É porque nós ficamos tão focados em outras coisas, em outras áreas, na correria, em todo o estresse da nossa vida, que nós não conseguimos perceber que uma alma chegou para nós, lá no nosso serviço, no nosso trabalho, num lugar lá diferente, tivemos a oportunidade, e aquela oportunidade foi embora, passou. Ah, Jesus, Deus nos proporcionou, Deus fez isso acontecer, e nós negligenciamos isso. Que não seja por vergonha, que não seja por covardia, porque o apóstolo disse: eu não me envergonho do evangelho de Deus ou de Jesus, que é o poder, é o poder, é Ele que transforma, é Ele que transforma. E se nós recebemos isso, devemos passar isso. Uma certa vez, eu ouvi um pastor dizer, isso é questão de etimologia, e eu concordei com ele, porque muito é usado, queridos, as duas palavras, a evangelização e o evangelismo. Está errado usar o evangelismo de forma nenhuma, mas eu entendi e eu tomei isso para mim. E eu gostaria que essa igreja também tomasse isso, porque a gente costuma falar: vamos para o evangelismo? Vamos. Vai ter evangelismo? Vai. Vamos embora, evangelismo. Quando se trata de evangelismo, não que esteja errado, mas é melhor ser colocado de que o evangelismo é o que nós estamos fazendo aqui hoje. É a preparação. Por causa do termo ismo, é o estudo, é o conceito, é a parte teórica. O que nós estamos realizando hoje aqui é evangelismo. Ou seja, nós estamos estudando sobre isso. Agora, quando você parte para a ação, o ato de fazer, aí já vem a parte da evangelização. Então, quando nós vamos realizar, realizamos a evangelização. Ação. Quando você vai para a rua, você vai praticar ou realizar a evangelização. Então, quando a gente marcar dia 15 de fevereiro, o que nós teremos na praça? Evangelização. Porque o evangelismo a gente está realizando aqui hoje. Está claro isso? Pastor, mas eu falei sem querer, tem problema não, fica sossegado. Mas com o tempo a gente vai acostumando. E é tão difícil acostumar mesmo com essas coisas, que a gente fica tão habituado, né? Evangelismo, ismo. Tá certo, a gente está aqui praticando evangelismo. Mas no dia 15 a gente vai estar praticando a evangelização. É o que a gente fez no domingo que passou. Queridos irmãos, o que é então evangelizar? É o ato de falar de Jesus. É o ato de levar as boas novas para as pessoas que precisam. E quem é que precisa? Todo mundo precisa. Só tem as pessoas, que não querem. Respeitamos. E não é forçadamente. As coisas não são feitas pela violência, truculência, pela força. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas todos precisam. Até aqueles que acham que não precisam, eles precisam
e provavelmente são os que mais precisam. Então a evangelização, ou o ato de evangelizar, é falar de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porém, nós precisamos ter algumas questões, algumas observações na nossa vida. O primeiro, ou a primeira questão para a gente observar: como é que está a tua vida? Para você evangelizar, para você chegar para uma pessoa e falar de Jesus, sendo que a sua vida não condiz com o que você está falando. Porque bem sabemos que o nosso testemunho é a maior mensagem que podemos pregar na nossa vida. Jamais um vizinho meu vai ouvir de Jesus, vai querer ouvir de mim, né? O que Jesus tem a fazer, se eu não dou um bom testemunho. Então a primeira questão é essa, já começa em mim. O que eu faço? Eu fui alcançado pela graça? Sim. Ou estou sendo pelo menos transformado? Há uma mudança. As pessoas conseguem enxergar em mim, mesmo que eu fosse uma péssima pessoa, com um péssimo testemunho, mas hoje as pessoas conseguem visualizar em mim alguma mudança? Ok, se conseguem, com toda certeza eu terei credibilidade, porque se eu estou mudando, elas acreditarão que de fato o evangelho muda. Agora, anuncio o evangelho, mas minto fácil. Anuncio o evangelho, mas devo a todo mundo. Anuncio o evangelho, mas a minha língua é maior do que eu. Anuncio o evangelho, faço tantas coisas erradas, e as pessoas sabem, quem me dará crédito? Ninguém vai dar crédito a uma pessoa assim. Então a primeira coisa, o primeiro ponto é a minha vida, é o meu testemunho, porque esse evangelho que eu estou anunciando, de fato, fez a diferença na minha vida. Eu amo, gosto, sempre cito o exemplo quando eu vou anunciar o evangelho de Jesus, principalmente no coletivo, e vocês já ouviram eu falar. Gente, nós não estamos aqui para fazer um teatro, vocês já ouviram eu falar isso? Não estamos aqui para fazer uma peça teatral, nós estamos aqui porque nós estamos testemunhando o que Jesus fez em nossa vida. Olha, virou a história, há uma credibilidade, porque nós não pregamos Jesus apenas numa melodia, numa música, numa palavra bonita. Foi ontem ou hoje, não lembro, nem lembro mais, gente, é tanta coisa, eu acho que não sei se foi hoje, nem lembro mais. Passou uma pessoa por mim, aí falou assim: pastor, eu passei lá na praia domingo e vi o senhor palestrando lá, foi top. Falei assim: você gostou da palestra? Assim, gostei. Assim, que bom. Aí a Jaque falou assim: você pegou a água? Não, peguei. Assim, então está na bênção. Entendeu a mensagem? Entendi. Ótimo, graças a Deus. Que maravilha. Agora, eu me encontro com uma pessoa dessa e não tenho uma vida de testemunho, meu irmão, não vai me dar crédito. Não vai acreditar no que eu estou falando, porque não serve nem para mim, vai servir para ele. Então é extremamente importante a gente dar bom testemunho, primeiro a nossa vida, porque a nossa vida é a maior pregação que nós podemos ter e falar e transmitir. Essa foi hoje, essa eu tenho certeza. Não foi ontem também. Eu fui levar o carro para fazer uma revisão pequena, aí voltei de Uber.
Eu estava, acho que com essa Bíblia aqui mesmo, tinha saído daqui, ao invés de eu deixar ali no gabinete, eu desci com a Bíblia de carro dentro e levei. Só que eu ia deixar o carro lá, então peguei minha Bíblia e pedi o Uber. E está o Uber demorando. Aí o mecânico falou assim: pastor, quer que eu te levo lá? Assim, não se incomoda. Que arrependimento na hora, mas depois eu entendi, na hora. Chegou o Uber, entrei com a Bíblia, a harpa e o celular. Aí o cara olhou assim para mim: você é motorista de aplicativo? Eu falei assim: eu não. De jeito nenhum, sou não. Eu falei: mas por quê? Não, porque você está com a Bíblia e tem uma galera aí usando a Bíblia como proteção. Mas como assim? É porque o pessoal entra num lugar perigoso aí e quando os caras vê que está com Bíblia, dá uma aliviada. Então, de repente, você é... Não sou não, meu amigo. Eu estou saindo da oração, vim aqui deixar o carro e estou voltando para a minha casa. Esse endereço que você vai me levar é a minha casa. Rapaz, o homem abriu o falador. Falou. Perguntou do mecânico. Perguntou como é que era isso, como é que era aquilo e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim: meu amigo, e falou do problema dele, e a gente vai chegar lá. Ele falou do problema dele, que estava com um problema sério no carro, aquele carro era alugado, e ele levou um prejuízo enorme e tal, não sei o quê, aquilo, tal. Eu disse assim para ele: fica tranquilo, que Deus vai resolver essa situação para você. Meu irmão, foi a gota para ele dizer assim: eu disse para minha mulher que a gente tinha que ir para a igreja. O que você acha que eu fiz? Meu irmão, foi pregação, da metade do caminho até na porta da minha casa. Foi ontem isso. Meu querido, acontece. E você precisa. Ele não precisava de saber de mecânico. Ele estava precisando era ouvir falar de Deus. E quando ele me deixou na porta da casa, essa rua, um trânsito terrível, ele não podia parar, porque a vontade dele era de ficar, mas também já tinha outro chamado que eu vi. Eu saí do carro, aí esqueci não, minha chave pequena de casa caiu no banco. Graças a Deus ele ficou lá um minutinho. Quando eu bati na janela, que eu fui pegar, eu percebi que aquele homem estava chorando. Foi o momento que eu tive. Não pude falar porque ele tinha que ir embora. Mas eu tenho certeza que o que aconteceu ali vai fazer ele refletir. E quem sabe vai mudar a vida dele. Não perca a oportunidade. Em nome de Jesus, não perca a oportunidade que aparece para você. Seja um companheiro de trabalho que está precisando. E nós vamos ver nesse estudo que nós, com alguns detalhes, conseguimos entrar. Não precisa entrar no problema da pessoa, mas você consegue entender, porque o Espírito Santo fala para você, é esse ponto que ele está precisando. E é naquele ponto que você vai falar de quem? De Deus, meu irmão. De Jesus. Muitas vezes ele não está sem emprego, mas ele não precisa ouvir sobre emprego, ele precisa ouvir sobre Jesus, que pode dar um emprego para ele. Ele está com um problema no casamento, ele precisa ouvir sobre casamento também, mas é mais importante ele ouvir sobre Jesus, que pode ajudar ele no casamento. Está entendendo o que eu estou falando? Coloca Jesus na sua conversa, sem ser truculento, sem ser mal educado, com paciência, com mansidão, com alegria, e a pessoa vai receber. O que eu mais ouvi dos jovens, que eu perguntei para muitos deles, o que aconteceu domingo, como que as pessoas receberam, eles falaram, eles testemunharam que quase na sua totalidade receberam com carinho, com alegria. Perguntaram se podia orar por eles. A gente teve uma instrução e falamos, e eles perguntaram. Quase todos eles falaram que gostaria de receber a oração. O povo está sedento.
Eles precisam de Jesus, eles querem ouvir falar de Jesus. Mas pelo amor de Deus, seja crente para você falar de Jesus. Seja crente para você falar a verdade. E você falar de fato o que você está experimentando na sua vida, porque até as suas palavras sairão de forma diferente. Enfim, primeira coisa é o testemunho. Segunda coisa, 8h40. Segunda coisa que nós precisamos ter, o segundo ponto, você precisa conhecer a mensagem que você vai transmitir. Ou seja, o Evangelho fala da transformação através de Jesus Cristo. Então você precisa conhecer quem para falar do Evangelho? Jesus Cristo, meu irmão. Você precisa ter um certo domínio sobre esse assunto, sobre essa pessoa, sobre esse Deus. Não tem necessidade de ter um domínio teológico de mestrado, doutorado, PhD, aquela coisa. Não! Mas o mínimo, o básico para você não se enrolar e não ser enrolado. Não se atrapalhar e não ser atrapalhado. Porque junto com você na evangelização, tem um monte de espíritos malignos prontinhos para te fazer passar vergonha. Tem. E se você não tem um pouquinho do domínio do assunto, você vai passar vergonha. Então nós precisamos nos preparar um pouquinho sobre isso. Você precisa conhecer o assunto que você vai falar. Então você precisa conhecer sobre quem você vai falar. Quem você vai apresentar? Jesus. Se é Jesus que você vai apresentar, então você precisa conhecer a Jesus. Vamos lá. Qual é a parte da Bíblia que nos relata a história específica de Jesus? Por favor, respondam. Os evangelhos. Quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem os evangelhos sinóticos e João, não vou nem entrar nesse detalhe. Esses 4 são os 4 livros que contam sobre Jesus. É obrigação de todo crente já ter lido de ponta a ponta, de frente para trás, de trás para frente, os evangelhos. Teve uma vez que eu ouvi a pessoa falar assim da segunda multiplicação. Eu falei assim, que segunda multiplicação? Teve 2? Eu falei assim, misericórdia. Não conhece? É o básico. Há necessidade de você ler. Você não leu? Começa hoje. Começa hoje, capítulo 1 do livro de Mateus. Começa do começo. Começa do começo. É a forma mais fácil de ler a Bíblia. Onde que eu vou ler? Do começo. E você começa a conhecer. Você vai ver o nascimento, o crescimento, o início do ministério, os milagres, as curas, as coisas que Jesus ensinou, falou. E você vai conhecendo, passando aquilo ali, se deliciando. E aquilo ali vai te alimentando. Como você vai falar de Jesus se você não conhece? Você conhece Jesus de ouvir falar aqui, você está até acostumado. Mas quando você vai apresentar Jesus, você não sabe apresentar Jesus. Você não sabe falar dele, por quê? Porque você não está habituado. Então comece hoje a se ambientar, a você estudar. E aqui eu vou citar alguns versículos que, queridos, precisa fazer parte da sua prática de evangelização. Escutem, é muito importante que vocês cheguem até a decorar esses textos, sabia? É importante. Isso faz parte dessa prática. Faz parte. Você vai falar para uma pessoa que não conhece Jesus,
Jesus, onde que está aquele texto assim? Não, meu irmão, já tem que estar na ponta da língua, para você falar, para você entregar. Quando a pessoa escuta você falar, rapaz, tem domínio, sabe o que está falando, e ele sente firmeza e te dá credibilidade na sua mensagem. Então você precisa separar alguns textos para você realizar a evangelização. Tem que ser assim. Todos que chegam aqui, pelo menos para ser, para pregar, para falar, já entenderam, trabalharam a mensagem, fizeram a introdução, desenvolveram e tem uma conclusão, porque senão fica uma coisa sem pé nem cabeça. Não pode, isso não é coerente, chegar aqui totalmente despreparado. E você sabe, gente, nós sabemos quando a pessoa chega aqui e ela não está preparada, ela não sabe nem o que vai acontecer na mensagem. Jesus pode mudar? O Espírito Santo pode mudar? Pode e faz. Mas você sente, quando você sente que alguém chega aqui para entregar, para pregar, e não sabe nem o que vai sair, meu irmão, chega a riar no banco. Assim, de repente Deus tem até misericórdia, né? E sai alguma coisa, mas se for para o natural, não sair muita coisa não. E na evangelização é a mesma coisa. Nós precisamos nos preparar. Tanto que nós tivemos essa experiência com os jovens no domingo. E nós vamos organizar melhor. Eu quero aqui até publicamente pedir desculpa aos irmãos. Foi falha até a partir de mim, em que eu foquei muito na juventude, mas porque de fato era a juventude que ia realizar o trabalho. E os irmãos ficaram meio assim, agora, mas é porque o foco era eles mesmos, tá? Mas na próxima a gente melhora. E nós entregamos para eles um texto. Eles não foram lá do nada, eles tinham um texto escrito, e muitos deles até decoraram. Se não decoraram, pegaram aquilo de guia, e a mensagem foi entregue de forma maravilhosa, porque se prepararam. E é assim que você tem que fazer, tá? Quando um músico, eu quero só dar mais esse exemplo, um músico profissional de orquestra, de banda e tal, uma orquestra chega a se apresentar, e você vê aquela coisa espetacular, perfeita. Não pensem que aquele pessoal está lendo à primeira vista. Aquele músico já pegou aquela partitura, aquela peça, já estudou, viu detalhe por detalhe, fraseado por fraseado, toda a colocação, as pontuações, a dinâmica da música, fez, ensaiou, repassou várias vezes. Quando ele chega ao ponto de apresentar e fica tão bonito, ele já sabe a música inteira. Aquilo ali só está para dar um guia, só para ele talvez se lembrar. Mas dependendo do músico, você até tira a partitura, ele vai tocar do mesmo jeito. Nós precisamos ser assim, queridos. Precisamos ser organizados. Nós precisamos nos preparar. Não estou falando de decoreba, não estou falando de robozinho. Eu estou falando de preparo. E isso é bom. E Deus gosta disso. A gente precisa se preparar. Então, eu quero citar alguns versículos aqui para você ter de base. Muitos outros tem que você vai pesquisar e você vai achar. Mas tomem esses por nota, que são textos extremamente conhecidos e vocês precisam saber. Quem é Jesus? Primeiro, Jesus é o Filho de Deus. Jesus, ele se encarnou, ou seja, é o Deus encarnado, o Deus que se fez homem para poder morrer por nós, e nós vamos chegar na questão da morte. São muitas perguntas para vocês terem ideia. Olha só, quem é Jesus? O que foi que ele fez? Por que a gente precisa ser salvo? O que é pecado? O que acontece com quem peca? O que eu faço para me livrar do resultado do pecado? O que sangue tem a ver? Que sangue é esse que foi derramado na cruz? As pessoas não entendem. A gente fala de sangue, fala de cordeiro, sangue. Você gosta de animal derramando sangue? É isso que você está falando para mim? Então nós precisamos entender essas coisas. Isso é o básico. E nós vamos estudar tudo isso aqui, né? Não seria mais fácil? Eu já ouvi essa pergunta. Não seria mais fácil Deus perdoar? Precisava de Jesus morrer?
precisava de acontecer tudo isso, era mais fácil, dizer, está perdoado, beleza, acabou. Por quê? Aí a gente fica, e agora? O que a gente vai responder? Então a gente precisa se preparar um pouquinho. Essa é a importância. Mas vamos lá, vamos voltar para quem é Jesus. Primeiro, João, capítulo 3, versículo 16. Pode ser até o 18, mas principalmente o 16. É um dos textos mais evangelísticos e que todo mundo tem que ter na cabeça, de cós salteado. Você precisa, não consegue falar, meu irmão, lê uma vez, lê 2 vezes, lê 10 vezes, lê 30 vezes hoje, mais 30 amanhã, mais 30 depois de amanhã, que você vai decorar esse texto. Você vai estar falando ele, Pai do Senhor, meu irmão, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E vai poder explanar esse texto. Gente, um versículo, você fala tanta coisa desse versículo, mas só que você só vai conseguir explanar e falar muita coisa dele, primeiro, se você conhecer. Se você tiver com ele na cabeça. Uma das principais questões para uma pregação, seja de púlpito, seja pessoal, num evangelismo como esse aqui que estamos fazendo, em qualquer lugar, primeiro, o texto. Você precisa conhecer, saber, ler, reler, de novo. Até você, se não decorar, quase decorar. Porque vai ter uma leitura que você vai começar a enxergar o texto de uma forma diferente. A sua mente começa a se abrir, você começa a se ambientar. Uma mensagem ou uma evangelização preparada, meu amigo, surte muito efeito, porque aquilo já foi mastigado por você várias vezes, você já viu de várias perspectivas aquele texto, aquele versículo, e você vai estar tremendamente preparado. Vamos todo mundo ler? Pode ler até o 18, né? Não tem problema não, até o 18. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem já está condenado, porquanto não crê. Você já parou para pensar, você separar um tempo para você preparar uma mensagem evangelística, uma mensagem pessoal, não estou falando de microfone não, sobre esse texto? Prepara, meu irmão. Separa um tempinho para você meditar, para você escrever. Sabia que a escrita é uma das formas mais eficazes de você botar na sua cabeça? É muito bom. Você está com aquilo na cabeça. Eu gosto muito de fazer isso. Cada um tem um jeito, né? Não são todas, mas a maioria. Eu sento no computador, eu pego o meu celular, eu começo, vou desenrolando, vou escrevendo. Ali eu já estou escrevendo, já lembro de um versículo, vou confirmar, vou preparar, já vou e vai, aquela coisa, pronto, eu estou com um texto pronto, maravilhoso. Aí vai de cada um. Eu consigo. Quando eu escrevo, é como se eu estivesse colocando tudo na minha cabeça. Dali, dependendo da situação, eu não preciso mais nem de esboço, porque eu sei o início, o meio e o final. E o Espírito Santo me faz lembrar de tudo. Mas porque eu fiz o quê? Eu estudei. Tem que estudar. Tem que ser assim. Tá bom? Não tem essa história de como é para Deus. Como é para Deus, nós fazemos o melhor. Então precisamos nos preparar. Quer outro texto? João 14, 6. Por favor. Olha que coisa linda e que a gente também conhece muito bem esse texto. Vamos todos juntos ler? 1, 2, 3. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a vida. Ninguém. Meu irmão, que mensagem maravilhosa que você tira daí para você evangelizar. É muito assunto que nós temos de um versículo. E outra coisa, não fique enchendo a pessoa.
de muito versículo não, está na sua evangelização. Pega um textinho, pequenininho, e desenrola a sua mensagem naquilo ali. O que você vai falar, tá bom? E outra, não enfada, não seja cansativo. Coisa boa é coisa rápida. O que é rápido deixa saudade. Você já viu a mensagem espada? Já, né? Chata e comprida. Tem mensagem que chega na metade para frente, meu irmão. Tem mensagem que agrada e te incentiva, mas tem mensagem, porque sabe o que acontece, irmãos? Eu preciso visualizar vocês, eu preciso entender, isso vai de sabedoria. Tem dia que é muito cansativo, tem um monte de trabalhador aqui, que está olhando, o olhinho dele começa a fechar. Não é porque ele quer, não, porque ele não está aguentando mais. E eu que estou aqui preciso entender. Vai chegar um ponto que eu vou falar, ninguém vai escutar mais nada. Então o que eu faço? Deixo para terça-feira que vem. Porque o que eu falei pouquinho vai ficar na mente de todo mundo. A evangelização é a mesma coisa. Não seja chato. Seja rápido e objetivo. E saiba escutar. Dê atenção à pessoa. Porque muitas vezes na evangelização, a pessoa precisa até ser mais ouvida. Todo mundo quer ser ouvido. Todo mundo. Já falei para vocês isso várias vezes, mas sempre tem gente que é bom escutar. Tem gente que chega no gabinete, isso é normal. Ela começa, ela dá o meio, ela termina, ela resolve o problema dela, eu fico só olhando. Só fecho com uma oração. Vamos orar? Pastor, como Deus te usou. Você usou como? No silêncio, me usou no silêncio. Por quê? Porque a necessidade daquela pessoa era ser ouvida. E ela mesma já sabia o que tinha que fazer. Ela mesma já tinha solução para o problema dela. Glória a Jesus. Mas foi a atenção que foi dada. E você acha que Deus não trabalha nisso? Trabalha. E quando eu tenho uma chance, quem é que eu coloco na história? Deus. Sempre. Sempre. Em todas as vezes, em todas as situações. Sempre Deus tem que fazer parte da nossa palavra. Principalmente da evangelização, que o assunto é Jesus, meu irmão. Então é Ele que a gente vai falar. É dele. Aproveita o problema e traz Jesus para o problema. Coloca Jesus lá no meio daquele problema da pessoa, que ela vai ter uma outra visão. É esperança que você leva para a pessoa. Jesus sempre é esperança. Sempre, sempre, para qualquer pessoa. Escutem, muitas pessoas têm muito preconceito de igrejas. Tem ou não tem? Tem. Claro que tem. Claro que tem. Ah, meu irmão, Assembleia de Deus, vou não. Que povo é doido. Aquele povo grita. Aquele povo faz uma bagunça. Aquele povo come. Misericórdia. Não, eu prefiro... Estou criticando não, pelo amor de Deus. Eu prefiro ficar na Batista, que é mais quietinho, né? Aqui é mais tranquilinho. Já ao contrário, Batista, vou nada, meu irmão. Lá o pessoal é muito quietinho, eu gosto mais de agito. Eu estou dando exemplo só, tá bom? Por favor, me entendam, com maturidade. Existem muitas pessoas que têm preconceito, e isso lá fora, principalmente, tem preconceito de igreja. Agora, eu vou te falar, vai ter também, mas a maioria das pessoas que vai te ouvir não tem preconceito de Jesus. Não tem. Se tiver, já parte para outros lados, e você tem a sabedoria para contornar a situação sem ficar... Não discuta. Não entra nessa abobrinha de ficar discutindo coisas com pessoas. Você acha que eu vou ficar perdendo meu tempo para ficar discutindo com pessoas de outra religião? Ah, não vou mesmo, não me chamam para isso não. Não vou. Isso é perca de tempo. Porque numa discussão, ninguém escuta ninguém. Está todo mundo aflorado. Não adianta nada. As coisas têm que ser com calma. Na discussão, não adianta. Enfim. Sobre Jesus, e o assunto tem que ser ele,
será muito mais aceitável. Não leva a pessoa para a Assembleia de Deus. Lá no finalzinho da conversa, vai ter oportunidade. Se você puder, faça uma visitinha lá na minha igreja. Mudou o assunto. Deus tem uma palavra para você, uma bênção lá, eu vou estar lá, eu te acompanho, eu vou com você, eu te recebo lá. Pronto, mudou. Você não está pregando denominação para a pessoa, você está pregando Jesus. E a pessoa aprenderá que há uma necessidade de fazer parte do corpo de Cristo. Gente, 9:1. Primeira carta a Timóteo, que nós lemos aqui, que é o texto principal, capítulo 2, mas o versículo 5 também, ele é muito, extremamente conhecido. Eu vou ler só os versículos e na terça-feira que vem a gente continua, mas pelo menos para vocês anotarem, porque eu gostaria que já na terça-feira que vem, vocês chegassem com esses versículos aqui, na ponta da língua. São só exemplos, tá bom? Vocês busquem mais, por favor, busquem mais. Mas primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, nos fala bem assim, todos juntos, 1, 2, 3, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Maravilhoso. Que outra mensagem poderosa você pode extrair desse texto para evangelizar uma pessoa? Outro texto, João capítulo 1, versículo 29. O que eu estou tentando fazer aqui com vocês? Demonstração de que a Bíblia é repleta de textos que nos dão abertura para evangelizar pessoas. São textos que nos auxiliam, que nos ajudam, que trazem assunto de evangelismo, como nós estamos fazendo aqui hoje. Tá bom? Traz. Eu não posso pegar qualquer texto da Bíblia, né, e chegar para o pecador, não adulterarás. Irmão, você já vai levar uma na lata na hora. Não é assim. Vamos com calma. Calma, né, devagar com a louça. Ele vai chegar lá, mas ele precisa, não é nem bebê, ele nem nasceu ainda, ele vai nascer. Então ele está ali, né? Vamos lá. João. Já está lá. Ótimo. 1, 2, 3. No dia seguinte, João viu a Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que importa deste versículo? Claro que se você pegar o contexto, importa tudo. Mas você vai falar para uma pessoa, um pecador, lá em João capítulo 1, versículo 29, está escrito: eis o Cordeiro de Deus, que tira, que limpa, que arranca o pecado do mundo, o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado. Se inclua na história, meu irmão, pelo amor de Deus. Isso é muito importante na evangelização, sabia? Você fica falando que o cara é pecador, você também é. Nós somos. Jesus veio morrer por quem? Por nós. Jesus perdoa quem? A nós. Quem peca? A gente. Não fica apontando para o cara que você tem que tomar juízo, você tem que se arrepender, você tem que se converter. Não, Jesus veio para transformar a nossa vida. Se inclua na conversa, você vai ser mais empático. São segredos que a gente pode melhorar a nossa palavra, tá bom? João capítulo 4, versículo 13, só faltam 3, esse mais 2. Não, 2 só, esse mais 1. João 4, 13, por favor. Isso, muito bem. A gente usou esse texto aí lá na praia domingo. Maravilhoso. Maravilhoso, é muita mensagem que tem disso, gente, muita mensagem, muita. Vocês se lembram, o que eu preguei aqui domingo, é outra, do vinho, o vinho bom, que o mundo vem com aquele vinho maravilhoso, mas que embriaga, e daqui a pouco vem com o pior, com o que não presta. Jesus não, ele vem com um vinho maravilhoso, que vai transformar a nossa vida, da água para o vinho, e esse vinho vai durar para sempre. Olha que mensagem linda que você pode extrair de um texto desse, totalmente evangelístico, né? Então tá lá, 1, 2, 3,
Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que Jesus estava querendo dizer? A vida espiritual. Tudo nessa vida sempre retorna. Eu bebo, mas vou ter sede de novo. Eu como, mas vou ter fome de novo. Eu faço isso, mas vou querer fazer aquilo. Mas quando a gente experimenta do que Deus dá, a nossa vida se sacia. Ela se torna plena, ela se torna completa. É esse tipo de mensagem. E o último, João 6,35, não diferente deste. João 6,35. E aqui a gente encerra. Juntos, 1, 2, 3. E disse-lhe, desculpa, de novo. E Jesus, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, não. E quem? Gente, que coisa linda de você falar para uma pessoa. E você extrai daí uma mensagem. Amém? Nós vamos continuar na terça-feira que vem. Mas que vocês já tenham a consciência. Precisamos evangelizar. E para evangelizar, nós também precisamos nos preparar. E todos têm condição de se preparar. Todos têm. E Deus vai te usar muito, não é pouco não, é muito, para falar para muita gente e ganhar muita gente para Jesus. Amém?